Boa Olá, boa noite, noite, doutor Tales. Tudo bem? tudo jóia e você? Graças a Deus. Que- Tá dando para ouvir bem? O pessoal tá dando, conseguindo ouvir? Aqui tá perfeito. Tá? Uhum. Ótimo. Vamos ajeitar a Tava aqui, posição aqui, né? é isso aí. Tava aqui falando pro pessoal, tem pedido muito essa questão aí de dicas, estratégias para aprovação aí, para ter um estudo eficaz, né? O pessoal É às vezes fica importante, né? muito, um estudo meio perdido, aí vai desanimando. Uhum. E aí a gente te agradecer aí que você aceitou o nosso convite. A gente viu que o senhor tem feito, né, inspirado mesmo, motivado as pessoas, os vídeos, seus vídeos, tanto no YouTube como aqui no Instagram, né, doutor Tales? Sim, sim. Eu comecei a gravar alguns vídeos assim meio que ocasionalmente. Aí alguns amigos falaram, faz mais, vai fazendo. Aí eu fui ficando, né? Por causa da pandemia, eu comecei a gravar aulas online e aí eu meio que acabei acostumando forçado com vídeo, com tecnologia. A gente tem É, Instagram, mas acaba não usando, né? O meu mesmo, eu não usava para quase nada, ele ficava ali parado. Mas aí eu resolvi começar a deixar algumas dicas que eu já dava para alguns amigos meus que estavam fazendo os concursos. E aí a sim. ideia era espalhar, né? Eu falei, se eu já estou dando dica para alguém, por que não dar dica genericamente para todo mundo que quiser ouvir? E aí a ideia ficou nesse sentido mesmo, né? E Ah, muito bacana. principalmente para poder fazer essa troca de experiências, né? Porque cada um desenvolve o seu melhor método, mas ouvir o que, que o outro tem de experiência é interessante, porque às vezes você consegue atalhar um caminho, você consegue realmente ter a certeza que está no caminho certo. É, que às vezes é uma dificuldade muito grande, né, ali você afinar ali o seu estudo, né, É, eu, principalmente às vezes no início. Como é sim, que foi sim. essa história? Conta pra gente. É exatamente o que eu ia comentar, porque eu tenho a experiência em vários aspectos dos concursos. Desde os primeiros concursos que eu fiz concurso para técnico de banco, técnico de tribunal, eu fiz concurso de prefeitura, eu fiz assim vários tipos de concursos, eu encarei várias formas de provas jurídicas e eu consegui perceber uma certa mudança na minha técnica de estudo ao longo dessa preparação que foi bem longa. O primeiro concurso que eu fiz, eu estava no primeiro ano da faculdade ainda. E Ah, de lá, é. e Quando você começou daí a para faculdade, frente, antes de começar a faculdade, você já tinha isso, né? Eu quero ter um cargo público, ou então o sonho já em ser juiz federal. Você já tinha esse sonho assim? Como é que era isso na sua ah, cabeça lá eu, atrás? eu tinha mais ou menos. A ideia de ser juiz estava mais ou menos desenhada já na minha cabeça. Mas no comecinho da faculdade eu não tinha muita noção para onde eu iria encaminhar, o que, que eu iria gostar, a gente ainda não conhece nada. Mas eu tinha uma certa noção que a atividade de juiz, mas sem ter a menor ideia do que era o trabalho, como é que funcionava. Mas eu já tinha uma certeza que eu não tinha condições de me manter em termos financeiros para poder fazer esse tipo de concurso, né? Porque eu já sabia, vai livro, vai curso, vai É, viagem, vai viagem, inscrição para a prova. estadia, Né? inscrição, Então eu tinha é um certeza que gasto forte. eu ia precisar me manter. Um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, na época de vestibular ainda, uma amiga minha falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Ela é uma história engraçada até porque a gente estava estudando para vestibular, aquela coisa ainda de adolescente, né? E aí ela comentou que fazia cursinho de inglês, o que para mim na minha realidade era uma coisa muito fora da minha realidade. E daí ela também, porque ela veio da mesma origem que a minha. E aí eu fui brincar com ela, falei, nossa, mas você tá cheia da grana aí, né? Fazendo Tá curso de chique, né? inglês, tá chique demais, né? E aí ela falou, não, eu não tô cheia da grana, não, eu tô investindo em mim mesma. E eu consegui passar num concurso aqui de secretária da escola, eu trabalho de tarde para de noite e eu tô aproveitando para investir em mim e fazer o curso. E aquilo ficou meio que me martelando. Eu falei, nossa, faz sentido isso, né? Porque eu sempre trabalhei, eu trabalhava com outras coisas, mas que não sobrava dinheiro suficiente para você investir em si mesmo. E aí eu comecei a falar, não, a hora que eu entrar na faculdade, eu estava já na reta final do vestibular quando deu esse papo. Aí eu já fiquei com isso na cabeça, eu vou entrar na faculdade e já vou focar em algum concurso, porque eu quero conseguir investir em mim mesmo também. Eu acho que ela tem toda a razão, faz todo É. sentido nisso.
porque a gente perde muita oportunidade, né? Quando a gente não tem como investir em si mesmo, ou não tem quem invista em você, que era o meu caso. Então eu É sabia verdade. que eu Tem tinha que só nadar, potencial, né? que Às eu vezes a pessoa queria. só está nadando, nadando. E aí eu comecei a aprender a fazer concurso sozinho, por conta própria, ali no começo da faculdade, enquanto a faculdade está lá ensinando filosofia, ensinando as partes teóricas para gente. Introdução ao direito. Tava eu com uma apostila de banca, aquela É coisa, mesmo. aquele material Edital. horroroso, o que eu conseguia achar. E que na época as informações de internet, isso eu estou falando de 2005, né? As informações de internet ainda estavam começando, a gente não tinha redes sociais tão consolidadas. Na época era o Orkut, né? Quem é das antigas que estiver acompanhando aí vai saber. E aí É não tinha, verdade. a gente não tinha esse canal de diálogo, de informações que tem hoje. Era tudo um pouco mais complicado de achar material. E até para os concurseiros se conectarem, se conhecerem, se falarem, né? É. E, Ter esse compartilhamento, verdade. e aí eu reuni um grupinho lá na minha faculdade, alguns três, quatro amigos que também estavam nesse pensamento de tentar passar em algum concurso logo de cara, e a gente ia tentando entender como que funcionava esse mundo novo para a gente, que era concurso público. E aí a gente começou a mapear edital, olhar tudo que saía, a gente ia olhar o edital, às vezes fazia sozinho, às vezes eu pedia ajuda para eles. E aí comecei a fazer as primeiras provas. Eu lembro que eu acho que meu primeiro concurso foi um de banco, que foi até uma história curiosa, que eu passei, mas não passei. Que eu marquei errado uma questão no gabarito e fui eliminado porque eu saí errando tudo. Essa história eu tenho contado bastante aqui, Ah, para o marcou pessoal errado, é? ver o tanto que tem vacilo na vida das pessoas. Nossa. Eu teria conseguido entrar logo no primeiro ano, esse concurso deu muita vaga, muita gente entrou, e eu teria passado dentro do número das vagas, ia realmente tomar posse no primeiro ano, mas não deu, ficou para a próxima. Mas É, de assim, repente foi uma coisa até para te deixar ali estudando mais aí para outras é, melhores, né? e o principal, aqueles aprendizados, né, de manter a calma na hora de passar para o Na hora de. gabarito. É, Na minha prova estava tudo certinho. Eu recorri, eles mandaram para mim a cópia do meu gabarito, o meu erro estava no gabarito que eu passei errado. Foi assim, uma coisa triste mesmo. E não foi é, aquele erro que eu errei uma questão e ok, perdi um ponto. Eu saí errando as próximas. O que era 10 virou 11 e daí foi até a é. 80. Aí foi tudo, né? Eu joguei a prova fora naquilo ali. E É. assim, esses aprendizados de dia de prova, de nervosismo, de como se Pois é, comportar, dormir bem, né? É uma dormir coisa, vejo bem, muito exatamente. pessoal falando que, né? Começa ali Uhum. já uma semana antes a dormir mal, parece que fica aquela adrenalina, Ansiedade, ansiedade. né? E outra coisa também que eu aprendi nessa época difícil, né? As época das vacas bem magras aí. Às vezes eu ia para fazer prova, cidades aí de 3, 4 horas de viagem, e tinha ônibus à noite que chegava de manhã para a prova de manhã. Fiz isso Nossa. várias vezes. Eu passava É, a cidade que eu moro, que eu morava até Belo Horizonte, dá umas 6 horas de viagem, mais ou menos. E tinha um ônibus que fazia meia-noite às 6. E tinha prova era às 8 esse que horas da ia, né? manhã. Eu pegava meia-noite às 6, às 8 estava no colégio para fazer a prova. E aí sem dormir, assim, o que É, conseguiu dormir no ônibus. Então aí pois é, não é a o melhor gente aproveitamento, né? aí você aprende que você não rende 100%. Então, às É. vezes, era melhor dar uma apertadinha, pegar aquele dinheiro emprestado com alguém da família, pegar um hotel mais ou menos, mas dormir uma noite ali, porque Noite de sono é essencial, né? a gente se prepara bem, aprende bem, chega na hora e não rende o máximo. É uma coisa que não faz sentido. Né? Mas aí eu fui aprendendo ao longo da faculdade, fazendo várias provas. Eu tomei Mapeando posse. o edital, né? Esse negócio de Exatamente. mapear o edital, você acha que ainda hoje é interessante fazer? Ah, precisa, precisa. Eu tenho observado que, desde a minha época até hoje, cada vez mais os editais estão se ampliando. Eles estão trazendo mais um espectro de conteúdo. Então, se você não estiver muito atento naquilo, ou você vai estudar coisa demais que não faz sentido, ou você vai estudar de menos e vai chegar lá e vai ser surpreendido. É,
Faz toda a diferença, né? Tem alguém relatando que ficou mudo. Será que foi para todo mundo? Será, gente? Eu tô te ouvindo bem. Se mais alguém puder avisar aí para mim. É, se puder avisar aí, tá conseguindo ouvir, pessoal? Ah, Mudo? mais um. Leandro falou, Ué, o Bruno também, né? é. Será que Será foi que a é o conexão? fone? Você tá ótimo aqui para mim também. Voltou. Ah, voltou. Alguém botou que voltou. Deve ser problema de conexão, É, pessoal. no Esse início eu aí, tava com. É, mas no início também eu vi que não tava pegando o fone. Tava, aí eu mexi aqui e deu ah, certo. deve ser Enfim. problema de conexão, com certeza. É. É. E aí eu falava, eu não sei até que ponto que o pessoal não conseguiu acompanhar, mas eu estava comentando aí essa experiência de dia a dia de prova, aprender a sistemática de como preparar a prova, como se preparar antes e durante as provas. E o principal, eu fui fazendo várias provas ao longo da faculdade e eu fui passando nessas provas, mas sempre em lista de espera. E até que eu finalmente consegui passar em uma que eu realmente tomei posse, ainda durante a faculdade, que foi o cargo de técnico do INSS. E aí, para mim, foi um diferencial muito grande, porque a partir desse cargo de técnico, eu consegui me estruturar, comprar livro, focar em um concurso maior, aprender um pouco mais de direito. E aí foi onde eu tive a certeza que a magistratura já era uma coisa certa para mim. Mas dentro do INSS, eu tive contato com o trabalho de juiz federal, porque eu atuava diretamente na área da procuradoria, e aí eu tive certeza que eu queria ser juiz federal. Aí faltava um pouquinho de estudo, né? Daquela pretensão de sair do cargo de técnico na faculdade ainda, até para poder passar. E aí a primeira coisa que eu percebi nessa transição entre concurseiro de nível médio, concurseiro de nível técnico, né, para concurseiro da magistratura, para tentar virar juiz federal, eu fazia juiz estadual também, e outros concursos eu fiz procuradorias, eu fiz AGU, eu fiz vários outros concursos. Mas o que eu percebia nitidamente é que a forma de se montar uma prova nos concursos de nível médio era diferente da forma que se montava a prova nos concursos de nível superior. E aí eu É. percebi que eu precisava mudar uma chavinha ali na minha técnica de estudos. Então eu consegui perceber nesse caminhar que tudo que eu tinha aprendido para ir bem nas provas objetivas de técnico, de cargos de nível médio em geral, não é que não valiam, me ajudou bastante. Mas aí faltava um degrau para eu chegar no nível das provas da magistratura. E aí, aquela coisa de mapear edital, né, de tentar fechar o edital, a hora que você pega um edital de juiz federal é de chorar, né? Porque É muita coisa. você olha o conteúdo e chega à conclusão, correta, inclusive, que um curso inteiro de graduação não tem conteúdo para fechar aquele edital. Você não fecha num curso de graduação muito bem feito na melhor faculdade. Não fecha, porque tem matérias que vão ficar de fora ali do seu curso de graduação. E para mim foi assim. Várias matérias que tinha no concurso de juiz federal, ou eu vi muito por cima na faculdade, ou eu simplesmente nunca vi. E, curiosamente, direito previdenciário foi uma matéria que eu não tive na minha graduação. E é o carro-chefe, né, É, de federal, né? de diferencial da magistratura federal em relação à estadual. Então, tem muita coisa que a É, gente vai ter que estudar por conta própria mesmo. A gente vai ter que se virar. Não vai ter outro jeito, né? E imagino. aí, e aí a primeira estratégia que eu consegui perceber de diferença era eu ia ter que aprender a trabalhar a minha cabeça para compreender que o estudo era de longo prazo, que é uma coisa que eu também venho falando bastante. Quem vai encarar concurso difícil, concurso grande, concurso muito concorrido, tem que entender que dificilmente você vai passar de primeira, dificilmente você vai passar rápido. E aí, se você ficar se cobrando pelo resultado, Por você não vai se ter frustrar. passado, ficar ali, né? Tem que cair e Você, levantar. a frustração é coisa inevitável. E para É. mim era uma coisa muito engraçada, porque eu fiz, eu acho que uns 10 concursos de nível médio nessa reta aí da graduação, e eu passei em 9. Eu só não passei em um, que foi o que eu errei o gabarito.
Nos outros todos, eu fui nomeado efetivamente. Foram saindo as minhas nomeações. Demorou, alguns demorou, fiquei na lista de espera, foi longe. A hora que saiu, teve uns que eu já era até juiz. Mas tudo saiu. Não, juiz acho que ainda não era, porque Aí já estava quase empossando, né? de analista teve uns que saiu, eu já era juiz. Mas eu vinha de uma sequência que eu me considerava vencedor. Eu sempre fazia concurso, não fiquei entre as vagas, mas eu estou beirando ali. Daqui a pouco me chama, daqui a pouco me chama. Eu estava sempre naquela expectativa de uma Já hora estava num nível, né, de estudo muito fiz bom, OAB, só passei, alinhamento mesmo, né? eu venho me achando ali. De repente eu entro num universo novo em que as provas simplesmente não tomam conhecimento, elas te atropelam. E comecei a ficar em várias primeiras fases, mas assim, ficava muito longe da nota de corte nas primeiras. Mas eu fui bastante ousado. No quarto ano da faculdade, eu já fazia a prova de advogado da União, procurador do Banco Central. Eu fiz no quinto ano defensor público federal e fiquei por meio ponto nessa, inclusive. Foi uma chateação terrível na minha vida essa aí. Mas eu fui tentando concursos grandes porque eu já tinha passado no meu concurso pequeno, né? Aquele concurso que me garantia, que me dava já te dava uma certa estabilidade, né? que para mim era ótimo como experiência também de trabalho e tudo que um cargo público pode te oferecer, principalmente em termos de dignidade para exercer o trabalho, né? Porque, até abrindo um parênteses aqui, a gente sempre tem a mania de comparar o público com o privado e falar, público só tem mordomia e tudo mais. Não é bem assim. O mais importante é que, na maioria das vezes, você é tratado com dignidade. E eu gostaria muito que a iniciativa privada fizesse o mesmo, né? A gente tinha que parametrizar para cima e não para baixo. O tratamento da pessoa enquanto ser humano com dignidade para o trabalho, ou seja, cumprir jornada de trabalho, o salário ser realmente pago, todos os direitos garantidos e pagos, você não precisar ajuizar a reclamação para discutir direito que está reconhecido na lei. Então, tudo isso daí é, para mim, um grande parâmetro de dignidade mesmo. É verdade. E eu que já trabalhei em alguns lugares que eu sofri um pouco com isso, né, de algumas violações aí em termos trabalhistas, você percebe que é uma grande conquista você conseguir chegar num cargo desse. Então, sempre quando alguém me pergunta, precisa desse cargo trampolim? Os desembargadores gostam de olhar no seu currículo que você foi servidor público? Pois é, legal. Eu falo assim, não, nada a ver. Tem muita gente, inclusive no meu concurso, uma boa parte vieram da advocacia e alguns naquela advocacia que a gente sabe que era só para cumprir tabela, né? O famoso advogado fake, né? Que só assina uma petiçãozinha ou outra. Só assina uma petição para ter experiência, né? Só para ter o número mínimo que o regulamento exige. Exige. E esse pessoal entra também. Então, você não tem uma predileção, eles querem saber se você está bem preparado, emocionalmente e do ponto de vista do conhecimento jurídico. Então, essa análise é feita na prova oral. É óbvio que eles querem saber se você tem estrutura para ser um juiz, um promotor, um defensor, um delegado. Então, você vai ter que aguentar pressão, você vai ter que saber pensar no ambiente de pressão. Mas isso está um pouco além do que a gente queria falar. Isso já está até além, uma hora a gente faz Na prova objetiva, me conta a sua rotina de estudo para aprovação. Porque eu vejo que a prova objetiva é aquela coisa clínico geral, né? É aquilo que você falou, tem edital, então, de juiz está em outro nível, mas no geral, assim. Para mim, a prova objetiva foi uma coisa assim, muito interessante nessa transição, porque as primeiras provas objetivas, eu peguei o jeito delas, eu me refiro às provas de técnico, eu peguei o jeito delas muito rápido. Foram alguns meses fazendo provinhas em casa, ou seja, baixando provas anteriores e fazendo. Em 6 meses eu já entendi o que o examinador gosta de perguntar, como entendi. que ele... Qual então ponto, eu já começava, né? Assim, eu li a Constituição e já falava, isso aqui eles adoram perguntar, essa pegadinha aqui eles adoram fazer. Então, foi, de certa maneira, palatável eu compreender. Mas quando eu transferi isso para os concursos da magistratura, principalmente a magistratura federal, quando o CESP organizava, que hoje chama SEBRASP, né, era impressionante a confusão que eles arrumavam naquela prova. Cobrava-se muita jurisprudência de uma maneira truncada,
com várias palavras intercaladas que te deixam naquela confusão, que você olha assim, Nossa, você já tá ali com regra a cabeça, geral né? que é válido, mas ele está falando da regra ou está falando da exceção? E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha, e eu perdia muito ponto em questão que eu sabia, que eu conhecia a decisão, eu conhecia a lei, eu conhecia a doutrina, e eu perdia ponto. E eu comecei a perceber que eu tinha que realmente tentar entender essa dinâmica de como que a coisa era perguntada. E aí algum tipo de material, eu até separei aqui, porque é um livro que eu gosto de mostrar, porque é uma edição de 2012, 2011, que eu usei mesmo. Acho que vai ficar ao contrário aqui, talvez, né? Mas é um livrão da Estudos Magistratura Federal. dirigidos, Tudo Magistratura dirigido. Federal. É aquela coleção que a Juspodium soltava, eu acho que tem ainda, que pegam várias provas anteriores do concurso, separa por matéria, e alguns autores, professores daquelas áreas, comentam as questões. Esse livrinho Bacana. tem 2.000 páginas, né? E assim, são quase 2.000. São várias questões anteriores. E quando eu tomei contato com esse livro pela primeira vez, foi um momento em que eu estava meio desanimado com o concurso. Eu estava meio naquela dúvida se eu ia estudar firme ou não. E eu comecei a folhear essas questões para meio que ver o que tinha pela frente. E quando eu vi que as questões não eram tão fora da minha realidade assim, eu falei, eu vou me dedicar a isso. Então, esse livro, eu gosto muito dele porque Te deu uma injeção de ânimo, né? ele foi um referencial psicológico. Porque quando os professores eles comentam a questão, é interessante que parece que ficou fácil. Aí eu li o comentário e falo, nossa, então era só isso que eu tinha que ter parado para pensar. Porque sozinho eu baixei na prova, parecia que era uma coisa de outro mundo. Bicho de 7 cabeças, imagina. E aí, às vezes, nesse nível de concurso, só te falta isso, um facilitador. Alguém que fala, ó, essa questão parece muito complexa, mas ela foi tirada de tal lugar, então isso aqui já foi repetido. Tem muita questão que é assim, fala assim, essa questão aqui, esse tipo de tema já foi cobrado em outra prova, e ele te mostra outra questão que já cobrou aquele tema. Aí você fala, então esse tema tem que ficar de olho. E aí, coisas do gênero. Então, com isso, o principal que eu aprendi nesse tipo de livro, por meio dos facilitadores, que são os comentaristas das questões, foi tirar o tal do chifre da cabeça do cavalo. Porque quando eu lia essas questões, eu ficava pensando 1001 coisa que não tem nada a ver com o assunto. Aí eu ficava, peraí, mas isso aqui no direito empresarial tá certo, mas se fosse uma dívida tributária não ia dar certo. Aí o comentarista, às vezes complicando mais do que ali o examinador estava querendo, né? Aí o comentarista... Até por ter muito conteúdo na cabeça, né? Aquela história, a gente estuda, a gente começa a estudar e vê que a gente não sabe nada. Exatamente. Aí o comentarista aqui costuma falar coisas do tipo assim, esquece o direito tributário, você está fazendo uma prova de direito empresarial, penal, ele não te pediu nada de direito tributário. Então a responsabilidade tributária até poderia influenciar essa questão. Se fosse uma questão aberta, a gente enriqueceria muito o debate, trazendo uma discussão. De repente uma prova discursiva, né? Isso, exatamente. Se eu tivesse, de repente, que desenvolver mais. Agora, numa prova objetiva, o sujeito falou, na relação jurídica empresarial acontece tal coisa, pode ou não pode penhorar? Você fala, pode, porque nessa relação, ok. E aí você não fica inventando, mas espera aí, essa empresa está na falência... Sim, botando muito si, né? Você fala, não, a questão não falou isso. Não coloque palavras na boca do seu examinador. E eu tinha essa dificuldade. Essa é uma lição que eu fui aprendendo aos poucos, porque eu gostava de fazer um estudo muito completo, assim, até de certa maneira crítico do direito, de entender o direito de um ponto de vista crítico. É uma coisa que eu gosto até hoje e reflete inclusive nas minhas decisões, nas minhas sentenças. E a prova objetiva ela te trava nisso. O nome já fala, né? É uma prova objetiva. E como objetivizar o direito, que é uma... Pois é. E aí o estudo é meio que objetivo também? Que é uma arte da discussão, do convencimento. Como que você oposto, né? Acaba sendo o oposto. Você tem que... Pensa, vocês como advogados, vocês trabalham basicamente o ganha-pão de vocês é o convencimento, é a argumentação. E aí os juízes, eles decidem na base do convencimento. Eu não obrigo ninguém, eu tento convencer. Eu dou uma decisão que convence. Às vezes ela convence e transita em julgado. Às vezes ela não convence e é reformada. Meu comprometimento é trazer todos os pontos positivos ali do que eu estou, né, trazendo. Exato. E aí
O E juiz aí que vai ter que colocar na balança se o que eu estou trazendo mais do que o outro está trazendo, né? é verdade. Eu conversava com um conhecido dia desses, que é da área das ciências, né? Ele é cientista. E aí ele falava assim, para mim o direito é uma coisa incompreensível. Vocês falam que é e não é, ao mesmo tempo que é, não é mais. Pode É uma coisa ser. assim que não entra na minha É, cabeça. Porque ele falou, eu pego as minhas tudo equações, depende, né? eu provo que aquela reação química é válida e te provo por A mais B que vai dar certo em qualquer circunstância. E aí eu É. falei, é justamente aí a diferença do direito, enquanto ciência da Ciências argumentação humanas, né? humanas, com qualquer outra ciência lógica formal. E aí, É. as questões objetivas, elas não querem saber disso. Elas não vão te perguntar se você tem a compreensão do direito enquanto arte da discussão, enquanto capacidade de argumentação. Ela chega e É. coloca. É isso ou não é? Eu vi que alguém mencionou a letra da lei aí, né? A É, letra, isso que eu. letra da Uhum. lei é ótimo, né? Quando cai a letra da lei, você lembra, às vezes cai numa pegadinha, faz parte, né? Às vezes tinha um não lá e você não viu e colocou que era assim. Mas quando cai a letra da lei e você está bem amadurecido para concursos, você começa a achar super fácil. E não só a letra da lei, eu chamava de letra da súmula também, né, nas provas da magistratura, que tinha muita questão, e o CESP gostava muito disso naquela época, que era a letra da súmula total. Eles pegavam a súmula e colocavam em formato de questão. E aí, quem conhecia bem as súmulas, já botava verdadeiro, né, assinalava a resposta e ia para a próxima sorrindo. Mas isso era uma coisa que estava ficando cada vez mais rara, porque nos concursos que tem essa dinâmica, e na minha época, um concurso que tinha essa dinâmica, que eu achava muito difícil, era o concurso do TJ de São Paulo, para juiz do estado de São Paulo. A dinâmica era muito parecida com prova de técnico e analista. Era a letra da lei, era uma ou outra jurisprudência, letra da súmula, e quando eles perguntavam informativo, era aquele informativo muito consolidado. Eles não iam lá no baú dos informativos achar aquela decisãozinha que ninguém prestou atenção. Eles pegavam aquela coisa que ficou bastante comentada e perguntavam. Mas aí o que acontecia como reflexo disso? A nota de corte era altíssima. Subia, né? É, uma prova de Pois 100 é. questões, tinha prova que a nota de corte beirava 90, era 88 de 100. E aí É. você entra num concurso desses, com uma magnitude de conteúdo daquelas, tendo que memorizar praticamente 100%, é quase impossível. É. Você não consegue memorizar tantos detalhes, por exemplo, lei de sociedades anônimas. Meu Deus, como é que eu vou decorar todos aqueles pontos? Não tem como. Porque quando você faz um concurso de técnico, você decora muita coisa, mas é porque o espectro de conteúdo, ele é grande, é difícil, não vou dizer aqui que é fácil. Eu acho que hoje eu nem passaria no concurso de técnico, não estou subestimando a prova, mas é uma coisa que, humanamente, é encarável você partir para aquela decoreba ali. Mas a magistratura não. E aí a gente É. vê isso como reflexo no trabalho. Não tem juiz que simplesmente sabe tudo que está na letra da lei. A gente está na audiência, a gente está lá abrindo, olhando o Tem que prazo. consultar muitas vezes, né? Nossa, é muita Estudar antes. coisa, é muita coisa. E é claro que isso é um reflexo da prova. E eu achava o perfil de prova igual esse, de muita letra de lei, muito texto de súmula, eu achava muito mais difícil, porque força demais a memória e você não tem direito de errar muitas questões. Para você É. ter uma base, Você sobe o nível demais, né? hoje em dia não está mais assim. Os últimos concursos também estão ficando mais difíceis da magistratura federal. Mas na minha época ali, eu tomei posse já tem 6 anos. Na minha época, há 7, 8 anos, os concursos da magistratura federal costumavam, nem, mesmo quando eles eram organizados pelo próprio tribunal, o meu mesmo foi organizado pelo próprio TRF3, Sim. a banca própria, eles não terceirizaram. A nota de corte, ela ficava muito próxima do mínimo que a resolução do CNJ exige, que são os 60% os 60 de 100, né? 60%. Salvo engano, a minha acho que ficou em 63 a nota de corte, 64, alguma coisa assim. E eu cheguei a fazer prova da magistratura federal que eu fui para a segunda fase com 60 cravado, 60 pontos de 100. Então, você pega um resultado desse, você fala, nossa, você foi super É. mal em termos de concurso que a gente vê, qualquer prova que a gente Sim. pega. Mas o nível de complexidade dessas provas era uma coisa absurda. Altíssimo, né? Absurda.
Teve prova do TRF da quarta, a prova objetiva que eu fiz lá. Eu não sei se eu guardei essa prova, era uma prova até legal, porque ela parecia um livrinho. Eram 44 páginas, alguma coisa assim, de prova objetiva, as 100 questões. Porque cada questão era aquela coisa monstruosa. Cada alternativa, um parágrafo gigante, comparando uma coisa com a outra. Aquelas questões que matam a gente de raiva, que tem afirmação 1, afirmação 2, afirmação 3, afirmação 4, e aí depois as alternativas. A 1 está correta, a 2 não está, a 3 a 4. Aquilo acaba com a gente. É, cansativo, né? E, inclusive, já que eu mencionei nessa estrutura de questões, como eu fiz muitas questões anteriores da magistratura para tentar entender a dinâmica, esse tipo de questão eu passei a gostar dele. Por quê? Porque sempre quando vinha essas afirmações, 3, 4, às vezes até 5 afirmações, para você trabalhar aquela lógica, 1 e 2 estão corretas, 3 e 4 estão corretas. Eu comecei a entender que se você soubesse, vamos supor 4, tinha 4 alternativas, 4 afirmativas. Se você sabe 2 e desconfia de uma, a outra você não faz ideia. Às vezes, com isso, você já acerta a questão. Porque analisando as alternativas, às vezes uma coisa exclui a outra. Aí você fala assim, ó, se a 1 estiver correta, letra C, D e E não tem como, porque vai ser incompatível com a 2. Então tem um jogo lógico. Eu já acertei questão, e não foi só uma vez, com lógica pura. Eu sabia 2 das afirmações, as outras 2 eu não sabia dizer se estava certo ou não, mas como as 2 que eu sabia, elas ficavam incompatíveis na estrutura de resposta, eu falei, então só pode ser letra C. E ela marcava e acertava. E deu certo, dava certo, né? Agora, esse tipo de técnica é uma técnica que você aprende e eu acho que qualquer coach fala para você fazer questões anteriores, né? Tem um pessoal mais... Pois é, e uma média de quantas questões assim anteriores, mais ou menos assim, para fazer por dia? Como é que o senhor fazia, Como por exemplo? estruturar, né? Como estruturar. Como estruturar aí essa... Eu percebi que, para mim, funcionava muito eu fazer questões anteriores à exaustão. Eu fiz isso nas de nível médio e analista. Eu fazia tudo, eu baixava tudo. Saiu uma prova na minha época de analista, por exemplo, TRT de tal lugar. Eu baixava a prova e fazia. Então, mas eu nem estava preocupado com TRT, nem era meu objeto de estudo, mas eu fazia. Porque eu queria ver a dinâmica das perguntas, como que tem sido feita a pergunta. A minha experiência em concurso foi uma imersão completa no mundo dos concursos. Eu queria mais ou menos entrar na mente do examinador. E foi legal que fazendo isso desde a minha base, eu comecei a realmente pegar esse espírito. Porque aí, quando eu ia estudar, eu sabia o que o examinador gostava de perguntar e o que não costumava ser perguntado. E transferindo isso para a magistratura, como eu percebi essa necessidade de fazer um estudo um pouco mais aprofundado das questões objetivas. Por quê? Porque eu fiquei 2 anos inteiros fazendo todas as provas de juiz federal que saía e reprovando em todas. Eu fiz um ciclo completo uma vez, a gente chama de ciclo completo fazer os 5 TRFs, da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Eu peguei lá, 2012, eu fiz um ciclo completo, reprovei em todos, comecei a chegar perto. E depois que você via que estavam errados, você voltava para ver tudo, né? Vendo comentários. Tudo. Aí no segundo ciclo, quase completando o segundo ciclo, eu consegui passar. Mas assim, eu ia completar 2 vezes o ciclo de TRF, reprovando na objetiva. Aí no segundo ciclo eu consegui 3 segundas fases, uma reprovação e uma não fiz, porque não precisou do segundo ciclo nele, que eu já tinha passado. Mas eu ia reprovar tudo de novo, né? Então, eu precisava, nesses 2 anos, entender essa dinâmica. Porque eu estava estudando firme, eu estava estudando com muito conteúdo, com aquele estudo bem direcionado, sabe? Você vê que você está sabendo. Né? Tá ali só faltando mesmo. E aí você descobre isso, eu converso muito isso com quem me manda a mensagem, porque você começa a descobrir que você está quase para passar, que você vai passar, que você tem potencial para passar, quando você começa a ficar bravo porque faltou pouco. Eu vi alguém falando assim, fiquei por décimos aqui. Olha, quando você chega nesse nível de ficar por décimo, por uma questão, pega mais Segue firme, né? Continua. Vai com ânimo, comemora, porque esse é o momento de amadurecimento.
Esse é o momento que parece que Deus não está olhando para você, né? Que é muito injusto você ficar por muito pouco, mas é o momento que mostra que você está chegando lá. E uma hora vai bater. Né? Só que não é uma coisa linear, né? Às vezes você fica por um ponto, no próximo concurso você fica por 10. Então, assim, não tem... Pois é, não é regra, né? Não é uma regrinha de 3, não. Você vai ter que aprender a consertar os seus erros, mas entender que não existe uma regra. Inclusive, tanto que existe uma regra, quanto para mim, eu sou de Minas Gerais, né? Então, tecnicamente, eu deveria querer passar no TRF da primeira região. E eu fiz a segunda fase. Eu fiz a segunda fase aqui da terceira região numa sexta e num sábado, acho que foi uma sexta feriado e num sábado. No domingo, tinha a prova da primeira região, primeira fase. Então você fica naquela dúvida. Eu estou na segunda fase de um, na primeira fase de outro, que teoricamente seria o que eu queria. Qual eu vou canalizar as minhas energias? Eu não tive a menor dúvida. Canalizei as energias onde eu estava mais perto, que era a segunda fase. Eu joguei todas as minhas energias mentais, minha concentração, o que eu tinha na... ali você está mais próximo ali da... Nossa, eu estava na segunda fase. Mas na cara do gol. Na terceira, segunda fase. Só que eu joguei tanta energia, você não faz ideia. Chegou no domingo, eu peguei o voo São Paulo-BH para ir fazer a prova, eu estava esgotado. Sabe quando você não consegue nem dormir de tão cansado que você está? Você fecha o olho e não vem sono, de tão cansado. A minha prova de sentença penal na terceira região, ela foi muito assim, me esgotou muito. Eu tive que concentrar muito, escrever muito. Isso acabou comigo. E aí, curiosamente, eu estava passando na terceira região, foi o concurso que eu passei, que eu tomei posse, e eu fiquei na primeira fase da primeira região. Eu acho que faltou 2 ou 3 pontos, eu fiquei na primeira fase. E eu já não... Fazia tempo que eu não ficava na primeira fase, eu estava passando em todas as primeiras fases. Mas eu lembro que eu cheguei nessa primeira fase num estado físico e mental... Esgotamento, né? Assim, parecia que estava claro que eu não ia conseguir passar. Parecia que era uma coisa clara que eu não ia passar. Eu não conseguia ler direito as questões. E aí o meu nível... Eu estava tirando ali 70 e poucos, eu não consegui tirar os 60 para passar na primeira região. Que eu acho que o corte ficou em 60 e eu não tirei. Eu tirei 58, alguma coisa assim. Eu despenquei o nível. Mas mostra o tanto que tem essas oscilações mesmo. Então a gente tem que tentar entender da gente como extrair o nosso melhor. Então, se você gosta de dormir bem a noite anterior, descubra como dormir bem. Se você gosta de comer bem, ficar livre, não estudar nada, faça isso. Então, tem gente que gosta de... Tem gente que gosta de dar uma repassada no Rodmec, no avião, tem gente que não. Então, é assim. Ver o que te dá paz ali, né? Eu acho que o negócio é chegar ali, né? Se você está num nível ali de estudo, como você está, vai chegar ali pelo pleno ali, né? De descansado, de... Sei lá, Teve uma pergunta que o Renato fez aqui, que eu achei legal, que ele pergunta da relação do xadrez com concursos, né? Pois é, eu ia te perguntar, eu estava com isso aqui para te perguntar também. Você joga xadrez? Temos aqui a decoração de xadrez, né? Que bacana! Da página da Capivara tá perguntando aí, as meninas lá. E aí, dá para utilizar a estratégia de xadrez no concurso? Pensar lá que o rei lá, a rainha, é a sua aprovação e usar toda a estratégia ali. Quem joga xadrez em termos competitivos, ou seja, que tenta melhorar, e não apenas aquela brincadeirinha com familiar, eu fui um atleta de xadrez. Quando eu era adolescente, eu tentei realmente me profissionalizar no xadrez. Não deu, eu tive que abandonar pelo caminho, mas aquilo me ensinou muito. E o principal que o xadrez ensinou foi uma coisa que muito concurseiro precisa começar a ter, que é a disciplina e dedicação. Porque xadrez é um jogo que envolve muito estudo, muita técnica, e você tem que ter muita disciplina. E eu aprendi isso desde cedo. Então, quando eu transferi isso para o concurso, para mim, ficar 4 ou 5 horas ali enfiado estudando, não era uma coisa de outro mundo. Era uma coisa que fazia parte. Para mim, era tranquilo fazer aquilo. Então, essa coisa da disciplina é o primeiro passo, né? Porque tem muita gente boa, muita gente inteligente que é capaz, mas se não focar ali, né? Como o xadrez, o judô, acho que artes marciais também dão essa coisa. Também, com certeza, com certeza. Verdade.
Aí quando todo mundo E pergunta aí? assim pra mim, mas e eu não nasci com disciplina, eu sou muito relapso, eu não consigo Pois é, como é que focar. faz para começar a ter essa. Aí eu sempre respondo, mas eu também não. Para mim, a minha maior dificuldade, até uma dificuldade em termos de brincadeira, a minha maior dificuldade foi parar de assistir novela e começar a estudar. Eu gostava muito de assistir Perdendo novela, tempo ali? né? E eu queria, isso eu tinha 13, 14 anos, eu queria estudar xadrez para ficar melhor, só que a novela começava às 6 e ia até 10 da noite, e eu queria assistir todas. Então, para mim, foi uma dificuldade, porque é assim que funciona. A gente tem É, abdicar distrações, a também, gente tem né? outras coisas, e aí eu fui aos poucos, eu abri mão de uma, falei, a novela das 6 está muito chata. Depois que terminar das 6, eu estudo até terminar o horário, né? Eu vou para das 7. Aí depois eu cortei a das 7. Depois você corta o jornal. De repente você corta a novela das 8. De repente a novela não está mais na minha rotina. Eu já estava estudando sem precisar preocupar. E isso levou anos. Eu fui aos poucos, porque eu gostava muito daquilo. Era uma coisa que me distraía, era um hábito familiar que eu tinha, era uma coisa legal que a gente reunia a família e tudo. Então, assim, são situações da nossa vida. Hoje a gente poderia transferir isso para séries, né? Que o Netflix É. prende as pessoas e aí ninguém consegue abrir mão daquilo. Ah, eu comecei uma série nova lá, enquanto eu não terminar, eu não faço mais nada. Nossa, todo mundo passa por isso. É. Todo mundo enfrenta isso. Mas e como superar isso? Porque você não vai passar num concurso público, assim como não vai virar mestre de xadrez, vendo séries na Netflix. Você vai ter que dar uma pausa naquilo ali. Então, aí tem gente que fala assim, eu sou viciado em série, eu assisto 10, 15 episódios por final de semana. E não adianta, essa pessoa não vai parar de assistir 10, 15 episódios no final de semana e estudar 10 horas, de um dia para o outro. Então, eu sempre proponho aquela transição. Vamos diminuindo um pouquinho, diminui, coloca um limite e cumpre esse limite, mas não corta por total, não, porque é uma coisa que está no seu hábito, que você gosta, faz parte do seu dia a dia. E aí É, você e aos começa poucos, né? colocando e aí você começa Não. colocando matérias de concurso que te despertam certa atenção. E sempre É tem isso que eu coisa te... que a gente Não gosta. é? Pode começar a estudar e Tem. ficar interessante também, Ah, né? você descobre, fala, nossa, isso aqui é tão legal, porque, por exemplo, assim, o pessoal gosta muito de série de homicídio, de crime e tudo mais. Se ele Sim, começar a estudar direito penal, ele vai ver que é legal transferir aquele conhecimento que ele está na é ficção verdade. para o real. Pensar sobre aquilo A ali, gente né? É, consegue fazer isso, dar uma bacana. produtividade, aprender, vai lá, perguntou do Suits, né? Então, é justamente isso, você consegue transferir é, esse, esse interesse. Quem assiste essas séries jurídicas tem um interesse pelo mundo jurídico. Por quê? Porque acha legal, acha fascinante, não entende. Lógico, ninguém nasce sabendo, você não sabe as diferenças do direito americano com o direito brasileiro, não tem como nascer sabendo isso. E eles não ensinam isso lá. Você fala, vai passar em concurso assistindo isso lá? Não vai, porque o concurso não pergunta direito americano e lá também não segue a risco o direito É. americano. É Para o cinematográfico. concurso não vai servir para nada, né? Para concurso não vai servir. Vai ser interessante para te despertar o interesse. E aí, em termos de estratégia de prova objetiva, o que eu diria é, você precisa aprender a gostar de fazer questões. Porque é disso que se trata. Você vai ter que virar uma certa maquininha de fazer questão. Eu sempre falo para as pessoas assim, a gente não está falando de você ter apenas conteúdo. A gente está falando de você ter um conteúdo que possa ser testado pelo examinador. Então, quando eu comecei a minha faculdade, eu fiz faculdade pública, o ensino crítico, o ensino discutido, as aulas são praticamente palestras. Os professores se recusam a dar aula de direito positivado, ficar ensinando você a decorar a lei. Não é um cursinho. E aí eu chegava nos primeiros concursos, lá no início da minha preparação, com essa bagagem que eu estava aprendendo na faculdade, e eu via, nossa, mas espera aí, não está fazendo sentido, não está casando. Porque eu sabia a origem filosófica do direito civil, mas eu chegava lá no meu concurso, ele queria saber com quantos anos o sujeito deixa de ser maior de idade, menor de idade. É Que é só isso, objetivo, né? é extremamente objetivo. E aí você tem que entender isso. Você vai fazendo as questões, você vira uma máquina de fazer questões. Eu sei que tem gente que propõe uma técnica aí de não precisar fazer questões, que você poderia realmente estudar por muitos resumos e dispensaria questões. Só que eu acho que só poderia dar certo isso se os seus resumos fossem tão objetivos ao ponto de parecer uma questão.
E aí, na verdade, você acha que não está fazendo questão, mas está. Você está fazendo questão que o seu treinador, o seu livro propôs. Sabe quando vai resumindo todo o conteúdo e faz ficar parecendo uma questão com alternativa? Aí você lê só aquela frase resumida. Frase Sim. resumida é justamente o que você pergunta numa prova. Uma prova nada mais é uma prova objetiva do que uma frase resumida. Às vezes uma frase verdadeira, às vezes uma frase falsa, mas é uma frase resumida. Então, você É. estudar por muitos resumos ou você fazer muitas questões, na verdade, talvez seja até a mesma coisa se o seu resumo for antenado com as questões. Porque quem formula as questões é o examinador. É Sebrasp, FCC, o próprio tribunal, no caso dos concursos da magistratura, o próprio MP, nos do MP. Então, você tem que entender essa dinâmica. E aí, se você não tem essa compreensão, você vai chegar numa prova e ser surpreendido. E falar assim, nossa, mas eu só precisava decorar isso e acertava a questão? Não faz sentido, né? E aí, eu lembro de um exemplo de como que a memória pega a gente nesse aspecto, que eu fiz uma prova de Tribunal de Justiça de Goiás, foi TJGO. E aí eu fui fazer essa prova, a gente foi rachando ali na carona no carro, com dois amigos meus que são defensores públicos. E uma das matérias que cai para Tribunal de Justiça é Estatuto da Criança e Adolescente, é o famoso ECA. E essa é uma Sim. matéria que não é cobrada, em geral, no concurso da magistratura federal, porque o juiz federal não lida com essa circunstância da proteção da infância e juventude. Isso é matéria da Justiça Da Estadual. estadual, né? Exatamente. Mas como eu fazia os dois, eu tinha que dar uma beliscada ali no ECA de vez em quando para poder fazer a prova, né? Só que eu não tinha aquela profundidade teórica que um autor de ECA ensina, da onde que vem aquilo, por que a gente quer proteger as crianças, qual que é o que fundamenta aqui. Eu não tinha essa bagagem. O que eu tinha? Leitura seca da lei e uma técnicazinha de decoreba, que daqui a pouquinho eu vou falar o que eu fazia. E aí eu cheguei na questão de ECA, e esses colegas defensores, um deles, inclusive, atuava na infância e juventude. Então, assim, ele tinha conhecimento teórico, prático, mexia E com a lei direto. prático também. Aí terminou a questão, a gente estava voltando, comentando a questão. Falei, essa aqui, qual seria a alternativa e tal? Aí eu falei, não, essa daí é uma das poucas que eu tenho certeza na prova. A letra C tá certa, né? A letra, sei lá qual. Aí ele falou assim, mas peraí, mas por quê? Porque aí com a prova passando, essa aqui parece que tá certa, né? Eu falei, não, o problema dessa aqui é que ela tá afirmando que são 5 integrantes da comissão tal de proteção da infância. Eu nem lembro os nomes, né? Lógico, isso já tem quase 10 anos. Uhum. Aí ele falou assim, peraí, mas quantos membros que ficam nessa comissão, né? Eu falei, são 6, não são 5. A questão, ela tinha uma aparência de estar verdadeira, mas ela trocava um 6 por um 5, onde tinha um número de membros, era um membro a menos, ela colocou. E assim, e não dava a impressão que ela estava cobrando Acho que o tava número com de essa membros. pegadinha, né? Ela parecia que estava cobrando outra coisa. Mas a hora que eu vi o número de Entendi. membros, eu já falei, isso aqui tá errado. Já passei para a próxima e já peguei a certa e fui com certeza. E aí foi legal, porque aí ficou naquela, mas não é possível, como é que você lembra disso? Os caras tudo brigando comigo por eu lembrar disso, né? E aí sempre quando um concurseiro lembra uma coisa, vamos dar um nome, né? Esdrúxula dessa, você saber o número de Quantidade de membros de membros, né? cargo, num cargo Nossa, insignificante muito. dentro de uma estrutura que. Não estou falando de ministro do TST, de ministro do STF. Sim, Estou é. falando de um Um negócio de cargo uma leizinha, voluntário né, que da cai lá, proteção. sem querer desmerecer. É um cargo voluntário, inclusive, de proteção da infância e juventude. É a Comissão de Proteção, não lembro certo, até porque a lei foi reformada depois, esse cargo talvez nem exista mais. Mas aí como que eu cheguei nesse nível de decorar um troço desse, né? De lembrar uma coisa dessas? Eu tinha esse vício em fazer questões, e aí eu transferi esse vício, eu expandi esse vício. Eu parei de fazer só questões de concurso, porque questões de concurso, elas têm fim, né? Eu comecei a baixar tudo quanto é prova, fazer tudo quanto é prova, chegou um ponto que eu não tinha mais prova para baixar. E aí eu descobri um autor que ele chamava Carlos Guerra. Ele soltou uma coleção de livrinhos, cada livrinho tinha umas 100 e poucas páginas, com perguntas de lei seca. Ele pegava a lei seca e ia, artigo por artigo, formulando perguntas, igual no primário. Sabe aquelas perguntinhas? Sim. O cargo tal tem quantos membros? E eu
fiz esses livrinhos deles todos. Eu fazia bacana. tudo, porque eu tirava muita carga horária dos meus estudos para focar em questões, porque me ajudava muito na memorização. E aí, ao contrário do que as pessoas podem pensar, olhando os meus resultados, olhando esse tipo de coisa, de lembrar detalhes absurdos, eu nunca tive uma memória boa. No xadrez, uma das coisas que mais me atrapalhou a me profissionalizar em xadrez foi a falta de memória. Os enxadristas, em geral, têm uma facilidade muito grande de memorizar as coisas. Eu apanho demais para lembrar, eu tenho que ficar martelando, 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 e ainda confundo de vez em quando uma posição com outra e faço aquela besteira e perco uma partida. E aí, no mundo dos concursos, eu percebi que era a mesma coisa. Eu estudava, 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 e a dificuldade era de lembrar. E aí eu comecei a fazer todo tipo de técnica para lembrar. E isso, na prova objetiva, Te ajudou muito? é um diferencial. Para você ter uma ideia, no ano anterior a lembrar essa coisa absurda aí do ECA, eu tinha feito um concurso que caiu uma questão também ridícula, que queria saber quantos vereadores teria na cidade, considerando o número de habitantes dela. Porque teve um julgado do STF, no ano anterior àquele, um julgado muito bacana, que declarou a inconstitucionalidade de uma alteração via emenda constitucional, que, aliás, declarou a constitucionalidade, que fixou uma proporção entre o número de vereadores e o tamanho da cidade. Porque a gente sabe que tinha cidade antigamente no Brasil, cidadezinha de 30 mil um monte habitantes, de vereadores que sem tinha 20 vereadores na grava. sua dia. Aí veio uma emenda constitucional e estabeleceu uma proporcionalidade. Só que é uma proporcionalidade que é em termos de tabela. É assim, de 100 a 200 mil habitantes ou eleitores, sei lá qual é o critério de padrão, tantos vereadores. De tantos a tantos vereadores. É um critério que ele era elástico dos dois lados. De tantos a tantos habitantes, de tantos a tantos vereadores. Eu ficava, gente, mas quem que vai ficar decorando uma tabela dessa? E eis que uma pergunta no concurso que eu fiz, de concurso municipal, de procurador do município, veio no município tal, considerando que a gente tem tantos habitantes, quantos vereadores é o máximo que a gente pode ter aqui na Câmara? Eu olhei e falei, Tinha que saber essa proporcionalidade aí, né? e aí era engraçado, porque eu estava num nível de estudo bom, eu sabia da emenda, eu sabia do julgado, eu sabia dizer até por que o julgado foi decidido daquela maneira, eu sabia, assim, todos os elementos para discutir aquele assunto, mas eu não sabia quantos pergunta em si benditos ali, quanto vereadores seria? entravam lá. E aí eu Ingrato, né? comecei a perceber que o nosso examinador de objetivas, ele tem esses vícios de focar em questões mais superficiais, de focar em números, de focar em prazos, de focar em cargos, a como adora cargo. E aí, quando eu comecei a perceber esses vícios do examinador, eu falei, examinador, agora eu estou de olho em você. O meu olho para memorização dessas coisas começou a alterar. Eu comecei a parar de olhar o direito só naquela perspectiva crítica, aquela perspectiva saudável, que é a que a gente usa, né? Sim, Mas em meio termos que de guerra, robotizar, né, para o estudo da objetiva. em termos de guerra de concurso, não adianta. A gente tem que dar uma robotizada. E até concurso da magistratura federal, que eu falei que são concursos complexos, que eles trazem questões mais profundas, também tem questões decorebas, também tem questão que é letra seca da lei, também tem letra seca da súmula, o que mostra que, independentemente do nível do concurso que você está se preparando, que você está sonhando, não adianta. Você vai ter que encarar essa técnica de memorizar besteira, de lembrar detalhes, né, de entender quais detalhes são muito importantes. Aí, às vezes, principalmente você, quando está acompanhando uma aula e está lá o professor, presta atenção, aqui eu estou falando não pode, não pode. Quando a pessoa fica enfatizando, é porque aquilo é típico de ter pegadinha. Então, você pode ter certeza que é muito comum, o examinador gosta de trocar um não por um sim, em súmula eles adoram fazer isso, quem faz muita questão de súmula, igual eu fazia, direto percebe isso. O STJ vai lá e afirma, não pode ter tal coisa. Aí a questão vem e fala, pode ter tal coisa. Aí você olha e fala, nossa, eu lembro de ter visto isso na De ter súmula. visto isso, deve ser isso, né? Quem tem conhecimento superficial já bota o sim lá, então acertei. Mas não, ele trocou um não por um sim e você cai do cavalo quando você não entendeu. E aí, até para a súmula, uma dica que eu sempre dava e continuo dando é que é muito difícil você pura e simplesmente memorizar a súmula. Até porque são muitas, às vezes são conteúdos complexos.
envolve uma gama muito grande do direito, né? Então, eu gostava muito daqueles livros de súmulas comentadas. Sabe aqueles livros que algum autor explica da onde saiu aquela súmula, traz o julgado que foi a origem Sim. dela, compara com outra matéria, às vezes dá uma criticada na súmula, essa súmula está ultrapassada. Te ajudava a estudar dessa forma? Me ajudava, Vendo porque os comentários? quando você entende a súmula, isso é um outro instrumento de memorização. A compreensão, ela facilita a memorização. Porque aí, É. quando vinha uma pegadinha desse nível que eu falei, que eles trocavam um sim por um não, eu falava, claro que não, porque se fosse não, não Você aconteceria tal pensa coisa. na questão, É. né? Então, eu tinha certeza, às vezes eu não lembrava o texto certinho da súmula, mas eu tinha certeza que não. Eu tinha Sim. certeza que sim, porque eu sabia a essência, o que, que o STJ queria com aquilo. Ele queria permitir ou não tal coisa. Então eu falei, não, se isso aqui for verdade, o STJ não resolveu a situação, porque não vai permitir. Tá? E Olha, isso, coloca um bom senso também, né? sim, isso ajuda, porque a gente não tem memória de computador, né? A gente não vai Pois conseguir é. memorizar as letras. Essa história de memória fotográfica, até que alguém falou da série aí do Do Sul, Sultz, tinha um é, advogado do Sultz que fazia muito, ah, né? Que ele era. meu Deus, que agonia que me dá daquele rapaz. Que agonia que me dá Era daquele. demais, né? Porque aquilo é humanamente impossível. É. Nem Gênios do Xadrez, que é uma referência em termos de memorização. Eu vi que o pessoal falou dos nomes bacanas Ah, ali, tem também o Gambito Fischer e da tal. Rainha, né? Que o pessoal tem visto muito aí a É, menina ficava saiu de noite memorizando ali memorizando, as né? jogadas, né? É, O sim. tabuleiro com as jogadas. Mas tem muita coisa que é ficcional, porque nem essas pessoas que. Realmente, eu até concordo que pode existir pessoa que tem memória avantajada, né? Uma boa É. capacidade de memória. Porque eu já convivi com grandes mestres de xadrez, inclusive um grande amigo meu e assim, eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade de se recordar das coisas. Eu sei que existe isso. Claro, somos humanos e os seres humanos não são todos iguais. A gente tem peculiaridades. Eu não consigo Sim. dançar, tem gente que consegue dançar com uma facilidade incrível. É assim que funciona. A gente tem dificuldade, diferenças fisiológicas e etc, etc. Só que, mesmo os seres humanos com muita capacidade intelectual, aquela capacidade reconhecida, né? Os grandes gênios da humanidade, todo mundo lembra do Einstein, de vários outros aí, e no nosso mundo do xadrez, o pessoal falou dos nomes aí, o Fischer e tudo mais. Mesmo esses caras, eles não tinham essa tal memória fotográfica que a gente morre de medo. Que a gente fala, vou fazer concurso, não, porque eu vou Vou ter memória competir com um fotográfica. que tem memória fotográfica, já perdi. Memória fotográfica é só aqueles. Tinha um filme velho, né, do Android que tinha memória fotográfica. Isso é ficção, isso não existe. Isso não existe. Seres humanos leem e retêm memória por processamento dentro do cérebro. A gente vê uma coisa, a gente dorme, o nosso cérebro transfere aquilo da memória recente para a memória permanente, e esse processo de descanso, que é fundamental para o concurseiro, ele ajuda a transferir isso para a sua memória permanente. Tanto é que a gente tem informações, e todo mundo tem isso, que a gente lembra de ter estudado lá no colégio, lá com a professora tal. Aí você fala, nossa, eu lembro que teve uma aula que ela ensinou isso. E tem coisa que você assistiu na sua pós ou no seu cursinho ontem, e parece que foi um duende que escreveu no seu caderno aquele resuminho e você não lembra. Você fala assim, alguém invadiu a minha casa e imitou a minha letra. Porque não fui eu que fiz isso aqui. Não fui eu que escrevi. Eu tinha essa sensação direta. Eu pegava, às vezes, o meu caderno e falava, nossa, esse assunto é legal, eu nunca ouvi falar disso. Eu olhava no meu caderno e tinha um resumo sobre aquilo. É. Eu olhava, mas quem que fez isso? Não fui eu, alguém imitou a minha letra aqui. Não fui eu, não lembro de ter feito isso. Parece que a memória trai, né? A gente. Então, você tem que fazer esse processo de repetição. Você tem que fazer. E junto com esse processo de repetição, é o que eu estou falando. Se você conseguir incluir os elementos de compreensão, ou seja, de entendimento daquilo, de não ficar só cegamente memorizando, você vai dar aquele tchan de lembrar. E aí, voltando para comparação com o xadrez, já que o pessoal está gostando e está me permitindo falar de xadrez, que eu gosto tanto. Fica à vontade. É muito bacana. Estudar xadrez, quem é leigo no xadrez, sempre pensa que os ex-xadristas sabem todas as jogadas de cor, né? O bom enxadrista é o que sabe todas as jogadas de cor. Essa é a visão do leigo, né? Só que não é. Por quê? Porque a beleza do jogo de xadrez é que nem o melhor dos computadores, ou todos os computadores juntos,
conseguem programar uma partida inteira. Não dá para mapear todas as possibilidades do jogo de xadrez. É É. praticamente Eu infinito. tive um professor na escola, professor Hermano, que ele falava que era ilimitado. Eu nunca esqueci Sim, isso. é Professor ilimitado. Hermano, ele hoje em dia nem acho que nem vivo É, mais é. é Falava que era matematicamente ilimitado, que o xadrez era. Aham. É matematicamente comprovado que é ilimitado. Aí o que que acontece? A gente não tem que preocupar com todas as possibilidades. A gente tem que preocupar em se lembrar das melhores. E aí entra o elemento qualidade. O enxadrista, que ele é bem treinado, bem orientado, ou seja, que ele tem aula com o mestre, que ele lê livros bons, ele de cara já aprende que ele tem que focar no que é melhor. A gente aprende a ignorar o que não presta. Então, Pois existem é. alternativas dentro do xadrez que você vai aprendendo a descartar. E no estudo do direito é a mesma coisa. Quando você inclui o elemento qualidade nos seus estudos, ou seja, você tem aprendizado naquilo que você está decorando, você facilita a sua memória. É, você motiva também, né? Você não tá ali. Porque ao mesmo tempo que precisa ser um estudo robotizado, você também tem que trazer uma emoção, senão a sua Eu lembro, memória vai te trair, né? eu lembro de uma questão que eu fiz uma vez, que é na época de faculdade ainda. Alguns alunos, colegas de faculdade fizeram também. E aí ficou, é de direitos fundamentais, é super legal, né, de discussão. Era uma pegadinha que tinha na questão sobre o direito de reunião em praça pública, direito de manifestação, né? Aí a alternativa afirmava categoricamente assim, é assegurado o direito de reunião, de manifestação, apenas sendo exigido prévia autorização da autoridade pública. Ponto. Assim, você lia sutilmente aquilo, era palatável. Né? Você fala, não, super É. direitos fundamentais isso aqui. Né? Então, muita gente caminhou para dizer que era certo e errou a questão. Quando eu fui comentar essa questão das pessoas, eu falei, eu não lembro exatamente o que fala na Constituição, quais são as palavras, mas não tem É. sentido isso aqui ser verdadeiro. Aí a pessoa falou, por quê? Eu falei, por quê? Pensa num contexto de ditadura. Se depende Você de tem que ter autorização da autoridade autorização, pública, é só qual autoridade comunicação, pública vai né? autorizar o sujeito a ir para a É praça pública verdade. protestar? Então você não Já precisa nem virou uma. memorizar. É. Que aquilo ali não faz sentido. É uma coisa que eu li e falo, A não. pessoa às vezes parece que fica meio cego também na hora ali de fazer a prova, é aquilo, Exatamente. né? Parece que As letras parecem bacaninhas, casam, a afirmação é bastante tudo casa, criteriosa, mas mas não não viu faz aquele sentido, detalhe. não tem sentido jurídico. Então, quando você tem uma É verdade. compreensão jurídica, isso te ajuda até a lembrar das coisas. E aí você facilita. Você inclui qualidade na sua memorização, você vai tendo uma compreensão melhor. Isso já conecta com a sua segunda fase, quando você começar a passar, porque é mais ou menos isso que vai exigir a segunda fase, que é o conhecimento do direito, mas aquele tiquinho a mais ali do conhecimento Aprofundado, né? jurídico, e você, ao mesmo tempo, não sobrecarrega a sua memória. Você deixa a sua memória para aquelas coisas que não tem como, não tem o que fazer. Por exemplo, decorar quantos cargos tem no na bendita comissão lá do ECA. Não tem lógica jurídica, filosófica, que te ajude É, a memorizar aquilo. Aquilo é memória aquilo vai ser bruta. repetição. E é uma memória que você vai esquecer. E eu fazia esse jogo de memória às vésperas da prova. Por exemplo, eu fazia sempre o juiz federal. Aí ficou um tempo sem ter ciclo de juiz federal, saiu uma de juiz estadual. Um mês antes do juiz estadual, eu pegava essas matérias que são só de juiz estadual e ia fazendo essas rememorizações. Eu pegava o resumo que eu já tinha, eu pegava essas decorebinhas, pegava as minhas questões para fazer de novo, e aí você vai reavivando a memória. E a prova de que isso é uma memória de curto prazo é que eu não lembro de mais nada. Às vezes eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa que envolve, por exemplo, direito de família hoje, eu não lembro nem a diferença dos casamentos mais. Eu fico olhando, peraí, o que é esse regime de casamento aqui mesmo? E era uma coisa que na época a gente tinha que memorizar. Então, assim, mas aí eu fiquei 10 anos sem preocupar com isso, foi É, embora. Foi foi embora embora da completamente. memória. Né? Então, assim, não existe memória privilegiada nesse nível. Aquele rapazinho do Suits, gente, é mentira, aquilo é ficção. Não existe no direito, não existe na física, não existe na química, não existe no xadrez, não existe em lugar nenhum. Aquilo não é ser humano. Seres humanos, eles são falíveis, a memória é difícil de enfiar coisa nela e é mais difícil ainda de manter. Então, ó, vamos parar de preocupar com eles e vamos focar na nossa memória. Aprender É, como que a nossa memória funciona. verdade. O pessoal está elogiando muito aqui. Você é muito certeiro. Gosto de entender e de última, ratio decoro. Ah, sim.
Verdade, live top, verdade. Vamos estudando e decorando, mas não Bacana. sabemos como processar essa informação. Após eu passar para analista que compreendi como aplicá-los. Ah, Hoje, sim. percepção é outra, leio e automático. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu brigava com o meu professor de xadrez, que xadrez o pessoal está caminhando muito para o ensino sem decoreba, né? Não, vamos parar com decoreba, vamos entender o jogo, vamos entender as coisas. E aí o meu professor é muito técnico, muito bom, e ele sempre focava nisso. E aí às vezes eu falava para ele, mas espera aí, tem algumas coisas que não tem jeito, tem que ser decoradas mesmo. Faz parte você tentar enfiar isso na sua cabeça. Porque para pensar, a gente está aqui conversando, a gente está aqui lendo, porque a gente decorou um código. Eu falo palavras que são compreensíveis para você. Eles escrevem palavras que são compreensíveis para a gente. Então, se a gente não Verdade, a decorar gente esse vai código, juntando tudo, já virou automático, né? se eu É, começar a falar em russo ou escrever em russo, eu acredito que 100% dos que estão aqui acompanhando vão deixar de compreender esse código. Por quê? Porque eles não têm memorização nenhuma no alfabeto cirílico, que é o russo, nem no que significa a junção de uma letra com outra na formação silábica do russo. Então, isso demonstra que um mínimo de decoreba a gente precisa, sempre. E no direito é a mesma coisa. O sujeito que chega num concurso de direito, seja qualquer nível, e não quer saber a Constituição inteira de cor, ou seja, saber os detalhes da Constituição, não tem sentido. O que o cara vai querer ser juiz se ele não conhece a Constituição do país dele? Então, antes de sair xingando o concurso que tem decoreba, tem que entender que essa é uma etapa realmente necessária. A pessoa tem que conhecer a Constituição. Ela tem que conhecer a lei, as leis principais do direito positivo. Isso não tem como, isso é um pressuposto para qualquer cargo. Eu falei dos cargos aí, os mais, a gente poderia chamar de maiores, mas um técnico. Não faz sentido um técnico de tribunal não conhecer os recursos do CPC, ele não conhecer os prazos, os ritos, ele tem que conhecer aquilo. Né? A profundidade do conhecimento pode ser uma próxima etapa e tudo mais. O examinador pode, e tem feito isso mais vezes, mesclar o conhecimento superficial com o conhecimento um pouco mais aprofundado, mas um ponto de partida tem que ter. Esse ponto de partida eu comparo com a linguagem, né, para a gente poder conversar. A gente conhece um código que a gente vai até a quarta série decorando formação de sílaba, decora aquela decoreba danada do memico comigo, meteti contigo. É uma decoreba dos infernos aquilo. E se você não decorar aquelas coisas, você simplesmente tem dificuldade de se comunicar. A gente vê as pessoas que não estudaram, que não tiveram acesso à educação, ou seja, que não forçaram a cabeça delas nesse tipo de memorização, elas têm uma dificuldade muito grande de conversar. Eu vejo isso nas minhas audiências previdenciárias. As pessoas que não tiveram acesso à educação, a memorização delas é dificultada. E aí você fala, nossa, às vezes você vê que a pessoa é muito inteligente, mas ela tem dificuldade de se expressar, ela tem dificuldade de falar, e é isso. Ela não tem o básico em termos de decoreba. Então, antes da gente xingar a decoreba, vamos entender o que é essa decoreba e vamos jogar o jogo. Vamos aprender as regras do jogo. E foi isso que eu aprendi comigo. Concurso, para mim, não é um obstáculo para eu exercer meu cargo. Concurso, na verdade, é uma forma de eu melhorar a minha capacidade para quando eu para tiver poder pronto, exercer o seu eu vou cargo, né? exercer o meu cargo e eu vou chegar lá, Verdade. vou tomar posse, vou botar a minha toguinha lá naquela cadeira e não vou ter medo de nada. E E não vai deu estar com outra. Eu segurança, né? Porque se cheguei preparou. É verdade. exatamente. É uma ótima visão para o pessoal ter, né? É isso aí. Ah, doutor Tales, olha, mandar um beijo para Plaza 6980, minha amiga, que foi minha professora na faculdade, maravilhosa. Ó, que bacana. Foi de Direito do Trabalho até. Glória Nossa. Virgínia, pessoal. Te agradecer, dizer E que, eu falando aqui, você na área de sinceramente, trabalho. é, e agradecer imensamente aí por ter vindo aqui conversar com a gente, que era um tema aí que o pessoal pedia muito aí nos directs pra gente. A gente tem feito algumas lives por aqui. A sua generosidade, como o senhor traz aí com tanta tranquilidade, olha, continue aí nessa, que está sendo muito bacana mesmo. E assim, deixar aberto, você quer fazer alguma consideração aí final para a gente poder. A minha consideração Alguma. é sempre elogio e agradecimento, porque para mim é uma oportunidade de
tá falando uma coisa que eu gosto, que é concurso público, que é a forma de estudar melhor para concurso público. E é uma coisa que eu realmente, desde quando eu saí do mundo dos concursos, ou seja, quando eu me aposentei como concurseiro, eu não parei de mexer com isso. Os meus amigos me mandavam mensagem, às vezes amigo de amigo tinha cara de pau de me mandar mensagem. Ah, o amigo meu falou que você passou, queria saber uma dica e tal. Eu já conversei com várias pessoas que eu não faço nem ideia de quem são. Algumas passaram depois, vieram me agradecer uma ou outra dica. Ah, que bacana isso, olha. Um dia desse, um amigo meu de faculdade, ele me mandou uma mensagem que eu achei assim fantástica. Ele falou assim, cara, de vez em quando me bate desânimo, eu reouço um áudio que você me mandou. E aí eu fui ver que áudio naquele era um áudio de 2018, assim, eu nem sonhava em falar publicamente de concurso, mas eu mandei para ele, dando força lá para ele continuar, que eu sei que é difícil, e aquilo ali nos momentos... Nossa, muito bacana. Eu gostava de rever. Então, assim, para mim, falar de concurso público, falar de estudo, é uma coisa que eu gosto muito. E uma coisa que eu tenho sempre falado aqui na minha página, que é assim, a gente tem muita gente pondo a gente para baixo, né? A gente tem parente que não sabe se quer ajudar. Pois é, isso é uma coisa também difícil, né? Que estão lá mais parece que está ali então, puxando para trás, infelizmente. Eu acho que a gente, enquanto pessoas que estão querendo aparecer aí para os concurseiros, a gente não faz sentido a gente desacreditar em momento nenhum das pessoas. Eu tenho que falar para as pessoas o que ela é capaz, porque o que ela não é capaz, ela está descobrindo na vida dela. Ela mesma está vendo as dificuldades. E a reprovação vai ser regra, né? Vai ter, não adianta vir com essa coisa que estou muito estudado, vou passar. Não, vai então, reprovar, vai reprovar. Barata aí de quinta categoria, mas para mim é uma coisa muito importante, sabe? Tenho em mim sempre alguém que vai tentar, toda vez que alguém me manda mensagem, eu falo, desejo que realmente dê certo para você, porque não dá certo para todo mundo, faz parte, mas é uma coisa que vai revolucionar a sua vida, que você vai se sentir realizado se você fizer bem feito, fizer direito, fizer por merecer. E aí, nesse aspecto, eu acho que a gente, enquanto pessoas no Instagram, a gente tem que sempre fazer isso, né? Trazer dicas positivas, trazer motivação, fazer as pessoas continuarem firmes aí na reta de estudos. E eu vejo que a sua página também traz muito conteúdo para o pessoal, que é muito interessante. Eu tenho tentado, mas os meus compromissos estão me matando, porque além da magistratura, eu estou concluindo o mestrado, estou com vários prazos acadêmicos. Eu não vejo a hora de ter umas fériasinhas, pelo menos do mestrado, para poder voltar a trazer um pouco de conteúdo jurídico também para o pessoal. E eu também gravo aulas para cursinho, e aí às vezes o pessoal pede para gravar aula de última hora, eu tenho que arranjar material, eu tenho que parar tudo para focar, então aí não dá tempo. Mas de dezembro para frente eu espero conseguir voltar a trazer um pouquinho de material, de conteúdo, um pouquinho de aula para quem quiser me acompanhar. Então fica o convite para quem quiser ir no meu YouTube, seguir o canal. Thales Beleão também no YouTube? É o mesmo nome aqui do Instagram, é Thales Beleão, pessoal. Lá é Thales Braguini Leão, meu sobrenome mesmo. O canal é bem fácil de achar, então quem quiser me dar uma força lá, vai me ajudar bastante e vou trazer mais vídeos para a gente poder discutir. E muito obrigado por me permitir falar de concurso, que para mim é muito bom. Nossa, nós agradecemos e eu acho até que a gente, de repente, podia marcar outros, porque eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Muita gente vê depois, a maioria do público vê depois, fica no nosso IGTV, a gente deixa gravado. Legal. Né? Então, doutor Thales, maravilhoso, muito obrigado, que Deus te abençoe. Estamos aqui, quando o senhor quiser voltar, enfim, estamos aqui de portas abertas, pessoal, obrigada. E indicar o Thales Beleão para vocês seguirem, Thales Braguini Leão no YouTube também. E é isso aí, boa noite, doutor Thales, um abraço, boa noite, pessoal, obrigada, tá? Boa noite, todo mundo. Até Obrigado, a próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.